para entrar na palavra, está lá em Coríntios, 2 Coríntios 10, a partir do versículo 3. Eu vou ler aqui, não precisa projetar agora não. Fala assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas, fala assim, armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas, fala poderosas, em Deus, para destruir fortalezas, fala fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Tá bom por aqui? Irmãos, muitas vezes nós temos aí uma vida de luta, uma vida de problemas, uma vida de desafios, uma vida às vezes de dificuldades, mas olha aqui que a palavra de Deus fala para nós, que as nossas armas, elas não são carnais. Quero te falar, irmãos, tudo que é problema na sua vida vai ser vencido com essas armas. Essa arma que Paulo aqui fala, é uma arma da palavra, é essa arma que transforma o seu entendimento, porque aqui fala de destruir fortalezas. Tem muita gente que põe o diabo em tudo quanto é canto, né? O diabo está perseguindo, o diabo está se levantando. Quero falar, irmãos, que quando nós tivermos nossos pensamentos totalmente transformados, o diabo não é problema para mim e para você, porque o diabo já foi derrotado. Nós não temos que fugir do diabo, é ele que tem que ter medo de nós. Tem muita gente que tem medo de diabo, o diabo é que tem que ter medo de você. Mas por que muitas vezes você é abalado, muitas vezes você é abatido? Porque ainda não tem a mente renovada, a mente transformada pela palavra. Ainda existem muitos paradigmas, muitas fortalezas que te prendem. E essas fortalezas, elas precisam ser derrubadas dentro da nossa mente, tá? Dentro do nosso coração. Então, de novo eu quero falar, porque Deus estava falando muito comigo ali na hora que nós estávamos orando, né? Rodrigo estava comentando que ele tem vivido um tempo muito bom, e parece que as coisas estão se tornando mais fáceis. A célula, né? Ele assumiu uma célula agora, glória a Deus, e está tudo muito fácil. Mas por quê? Porque ele aprendeu a descansar no Senhor. E quando nós descansamos no Senhor, e nós entendemos que nós não fazemos nada, presta atenção, irmão, nada, é o Senhor que faz tudo. Nós então entramos nesse descanso. Tudo que é algo que te traz preocupação, chateação, vai falando aí o que você quiser, cansaço, crítica, dificuldade, tudo isso é sinal de que você está fora do descanso. Tem um versículo que marcou minha vida e me persegue até hoje eu uso lá em Provérbios, e sabe que Provérbios é o livro da sabedoria. Fala assim, Provérbios 3:6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Mas como às vezes nós temos dificuldade de ver o Senhor, principalmente quando as coisas não vão bem, a gente quer botar a culpa em todo mundo, em tudo, em líder, em irmão, em cônjuge, mas a Bíblia fala, reconhece o Senhor e Ele vai endireitar a sua vida. O tema do nosso, deixa eu entrar aqui para a palavra, senão, o tema do nosso jejum é: o reino está dentro de nós. Fala aí, o reino está dentro de mim. E esse reino, ele produz conexões.
Então, essa primeira palavra, o título é esse: o reino está dentro de mim e produz conexões. Perdão, irmãos, minha garganta está arranhando. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos de conexões corretas. Muitas vezes nós somos levados, ou somos, o diabo ele vai trabalhar na nossa vida para quê? Para te desviar daquilo que Deus quer, fazendo como? Conexões erradas, conexões que não são de Deus. Lucas 17:20 fala assim: interrogado pelos fariseus, projeta para mim, Lucas 17:20 e 21. Enquanto ele projeta, eu vou tirar a blusa que me deu calor. Espera aí que eu vou fazer uma operação aqui para não ficar chato, né? Aleluia. Aleluia. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Pode ir. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Fala assim: o reino de Deus está dentro de mim. Fala para a pessoa que está do lado aí: o reino de Deus está dentro de vós. Então, irmãos, nós precisamos ter revelação. Muitas pessoas ficam assim, às vezes, achando que Deus vai fazer alguma coisa, que o reino virá, mas eu quero dizer, o reino já veio e já está aqui. O reino está dentro de você, o reino de Deus está dentro de você. Então, quando o povo manifesta o reino já começa a se manifestar agora, aqui na terra. Mas acontece que muitas pessoas às vezes convertem, elas até aceitam Jesus, elas vêm para a igreja, vêm para a célula, elas entendem que agora elas não pertencem mais no mundo, mas ainda ela é muito conectada com as coisas de fora, com o exterior, com aquilo que acontece, com aquilo que deixa de acontecer, mas não é essa maneira que Deus nos ensina, que Deus quer que você viva. Tudo na sua vida é de dentro para fora. Nós precisamos conectar, o tempo todo estar conectado com esse reino que está dentro de nós. E é isso que vai gerar realidade no nosso meio, realidade na sua vida, realidade no seu casamento, realidade na sua célula, realidade aonde quer que você esteja. E aí o problema é que, infelizmente, a gente vê que tem um monte ou inúmeras coisas que nos distraem e produz uma vida cristã, o quê? Pesada, cansativa, infrutífera, uma vida cheia de reivindicações. Por quê? Porque esse tipo de conexão externa te leva sempre para a justiça própria, Deus não chamou a gente para viver na justiça própria. Você sabe que a única coisa que hoje te desliga de Deus é a justiça própria. É você andar na sua justiça e não na justiça de Cristo. E aí, por causa disso, muitos desistem, muitos desanimam, muitos ficam cansados, por conta de estar conectado com o que está acontecendo fora. Lucas 9:62 fala assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso aqui, né, como falava o pastor Roberto, só isso aqui dá uma pregação. É muita coisa, irmãos. Nada pode nos abalar, nada pode me desanimar, nada pode me abater, nada pode me paralisar. Nós somos esses aqui que põem a mão no arado e não olha para trás, não olha para o que passou, não olha para como era, não olha nem para o presente, nem para o futuro.
Nós olhamos para o reino que está instaurado, está aqui dentro de mim, dentro de você. E essa conexão é uma das conexões, não, é a conexão mais importante. Sem ela, você não tem como avançar 1 milímetro na vida cristã. Agora, infelizmente, o inimigo ele quer te paralisar. E como que ele vai fazer? Ele vai colocar alvos, ele vai gerar conexões enganosas para que a gente largue o arado, para que a gente não esteja apto para o reino de Deus. Então, o reino de Deus não tem nada a ver com fazer coisas, apesar que nós fazemos. O reino de Deus não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos. Presta atenção. Nada do que você faz, se não for algo que veio de dentro para fora, tem sentido. Tudo que você faz na sua mente, que não é movido pelo seu coração, é madeira, palha e feno. E ontem a gente estava voltando de viagem, né? Eu não consigo ler com o ônibus andando. A gente estava lá numa cidade, teve que pegar um ônibus até o aeroporto, 4 horas. E eu estava conversando com a Simone, eu falei, mas esse negócio de vontade é algo tão... Porque tem muitas pessoas que usam esse versículo que eu vou comentar agora, que eu nem lembro o endereço, mas fala assim, que Deus é que opera o nosso querer e efetua e o efetuar. E aí eu estava meditando nisso, eu falei, mas espera aí, tem muita gente que usa isso para falar, então, a minha vontade, ela é gerada por Deus, porque a Bíblia fala que Deus opera o querer, então, tudo aquilo que eu quero, é Deus que fez eu querer, né? Não é isso, obreiro Neto? Pois não tem nada a ver. A gente tem olha só como a carne opera. Quando a gente conecta por fora, a gente sempre lê a Bíblia da nossa expectativa, com a nossa visão, com a nossa perspectiva, e aí a gente acaba arrumando argumento para fazer aquilo que nós queremos fazer, porque é óbvio que eu quero fazer minha vontade, não é? Fazer aquilo que eu tenho desejo de fazer, isso é maravilhoso. Quando nós fazemos o nosso desejo, nós ficamos felizes, mas o que Deus está dizendo aqui na palavra é que Ele é poderoso para mudar a sua vontade. Ele opera a vontade em você. Então, quando você alinha, eu não quero jejuar, Deus opera o querer em você, vá para Ele, que Ele vai gerar em você vontade, desejo de fazer. Você não precisa fazer sem vontade, mas você precisa alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, e Ele opera na nossa vontade. Então, irmãos, tem muita gente que fala, eu não consigo. Como assim não consegue? Ora. Você não é escravo da sua vontade, meu irmão. Para a liberdade, Cristo te libertou. Aí olha só como a palavra, eu já estou viajando aqui, mas é bênção, Deus quer falar alguma coisa. Olha só como você às vezes se torna refém de uma falta de revelação, porque não busca de Deus aquilo. Então nós tivemos um episódio aí algum tempo atrás, por conta de alguém estar fazendo algo que não é aconselhável, não convém. E aí quando foram questionar essa pessoa, falou, mas eu não sou livre? Sim, você é livre. É porque você é livre que você não precisa fazer isso. Então, para vocês entenderem melhor, estava falando de beber, né? De beber uma cervejinha. É pecado beber cerveja? Não. Mas espera aí, meu irmão, você não é escravo disso. Então, para não chocar o seu irmão, para não, qual é a palavra? Escandalizar o seu irmão, você é livre. Você não precisa tomar a cerveja que você tanto tem vontade. Você não é escravo da sua vontade, você é livre, mas não é livre para fazer o que você quer,
Você é livre das suas vontades carnais, dos seus desejos carnais. Ô meu irmão, porque Deus opera em você o querer. E se você tem tanta vontade de fazer alguma coisa que é carnal, Ele vai operar em você o desejo de fazer aquilo que vai contra. Por isso que tudo tem que começar dentro de você. O reino está dentro, é de dentro para fora, não é de fora para dentro, não é no seu esforço, não é na sua capacidade, não é nas estratégias humanas, não é porque eu faço lá um curso. Então, você pega outras igrejas aí, é muito comum as pessoas fazerem seminário, saiu do seminário, tem um carimbão lá, você já viu uns carimbos agora moderno? Que pega a testa assim, ó, curvado, e carimba lá, pastor, porque fez seminário. Mas espera aí, meu irmão, como que alguém é um pastor sem rebanho? Como que alguém, Rodrigo, é um pastor e não tem amor pelas vidas que ele cuida? Como que alguém é um pastor e não tem cargo por aqueles que ele cuida? Por quê? Porque amor, encargo, são coisas que vêm de dentro, vêm da fonte, não tem nada a ver com fazer. Percebe? Nós podemos fazer qualquer coisa, tudo, nós podemos fazer tudo, mas com a motivação errada. Agora, se a motivação estiver correta, tudo que você faz é correto. Amém, irmão? Por isso que é tão importante a conexão, não tem como. Eu quero te falar assim, com todo amor e carinho, irmão. Se você é um cristão, presta atenção, se você é um cristão, principalmente alguém que lidera no reino de Deus e não tem uma vida de oração, você vai sofrer. Por quê? Porque está totalmente desalinhado com a sua natureza. A sua natureza agora não é mais fazer coisas. Não é o que você faz ou o que fazem para você que define o que você é, o que você sente, mas é o que está dentro de você que move você a fazer as coisas. Ô irmão, eu fui tão marcado ontem aí nessa viagem Quando a gente ora por alguém, você ora por quê? Você ora porque você quer ver a pessoa se tornar aquilo que você quer, aquilo que você deseja, ou para ela se tornar aquilo que Deus quer que ela seja? Cônjuges. E aí você fala, mas Deus não quer que meu marido seja um banana. Não sei. Às vezes Deus vai usar o banana para tirar para deixar de você ser abacaxi. Aí, depois que você deixar de ser o abacaxi, ele trabalha com o banana. Mas nesse processo, precisa às vezes de uma banana do lado, né? Percebe, irmãos? Nós somos muito focados, nós somos muito ligados nas coisas que estão ao redor de nós, e isso não pode nos abalar, nos abater, nos determinar aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos. Nós andamos por aquilo que nós somos, não aqui por causa das circunstâncias que estão ao seu redor. A palavra de Deus declara que nós somos como Monte Sião, inabaláveis. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é meu Senhor, aleluia. Somos inabaláveis, por quê? Porque não é qualquer coisinha que te tira do eixo. Aliás, nada tira você do eixo, nada. Porque o Senhor é aquele que faz todas as coisas. Irmão, então, muita gente vem para a igreja e ele não percebe isso, ou às vezes se esquece, porque é comum, irmão, não quero te condenar, não, eu não te condeno, porque eu também muitas vezes caio nessa armadilha, porque o diabo ele vai tentar te trazer sempre,
tirar fora disso, vai te conectar. Então te conecta o quê? Com coisas que nós vamos falar agora. Primeira coisa, é você dar mais valor por seus sentimentos do que por propósito. O sentimento é algo maravilhoso que Deus colocou dentro de nós. Sentimento não é ruim, não vai achar que sentimento não é de Deus, sentimento é de Deus, só que tem uma coisa, sentimento não serve para nos conduzir, para definir nada nas nossas vidas. Então, quando você se conecta com o seu sentimento, e você dá mais valor para o seu sentimento do que para o propósito de Deus, você vai se desviar. E aqui, irmãos, é algo assim muito conectado com os nossos relacionamentos. Nós temos uma dificuldade enorme para entender e compreender que o Senhor está em todas as coisas na nossa vida. E se não estiver, Ele fala para ver que está. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Mas aí você está lá num casamento que está ruim, aí você quer chutar o balde. Mas espera aí, quanto você já orou para ver o que Deus está querendo fazer através da vida dessa pessoa? Deus é poderoso para transformar qualquer pessoa, meu irmão. Não existe alguém que não possa ser transformado pelo poder de Deus. Mas por que às vezes nós não vemos pessoas avançando e crescendo? Então, nós temos essa conexão que sempre, né, algumas pessoas falam, mas eu não estou sendo valorizado, comigo é sempre assim, aí sempre acaba indo por essa questão de valorização, espera reconhecimento do cônjuge, reconhecimento do filho, reconhecimento do irmão, do líder, do pastor. Não, te falar, foge dessa armadilha do diabo. Você não precisa de reconhecimento. Por quê? Porque quem sabe o que é, não precisa de reconhecimento. Esses dias meus filhos estavam brigando, eu não sei se na sua casa é assim, irmão briga, né? Rapaz, eu acho que quando eu era pequeno também brigava assim com a minha irmã. Simone falou que era assim, ela saía no braço com a irmã dela. Mas assim, aí minha filha, esses dias atrás, aí mal, porque o irmão dela, está ali, ó, fica bravo comigo, porque ele chamou ela de não sei o que lá. Aí eu falei para ela, mas você é isso? Não. Eu falei, então por que te incomoda o que ele fala? Não tem nada a ver, se você não é, por que te incomoda? Percebe? As pessoas, elas estão mais preocupadas com o que falam dela do que aquilo que Deus fala a respeito dela. Deus tem pensamentos bons a seu respeito, pensamentos de paz. A Bíblia diz que lá, quando você estava indo no ventre da sua mãe, Deus tinha um plano para você, mas às vezes o plano não se conclui, não avança, porque você fica paralisado por conta daquilo que pensam a seu respeito. Irmãos, como tem gente assim que ela parece que respira reconhecimento, ela precisa ser reconhecida, tudo que ela faz é para mostrar alguma coisa, é para receber elogio. E é interessante que Deus já fala, olha, você quer ser elogiado? Você quer recompensa? Tudo bem, mas se você receber a recompensa aqui, você não vai receber lá. E tem gente que vive mendigando. Falei certo? Mendigando. Ou mendigando? Mendigando. Gando? Mendigando, mendigando elogio, mendigando reconhecimento. Parece esses caras que
pede dinheiro na rua, me dá uma moedinha, me dá um centavo. Sabe, irmãos, e isso é o quê? De novo, quando você está vivendo assim, você está achando que você merece alguma coisa, e quando você pensa que você merece alguma coisa, você caiu no merecimento, na armadilha do merecimento, na raiz que te desconecta de Deus. Irmãos, nós não precisamos de reconhecimento de ninguém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha vida é fazer com que conheçam a Ti. Aí tem gente que canta isso até, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Aí fala para ele, mano, você está desafinado. Ele, falou que eu estou desafinado. Ô irmão, nada pode te abalar. Casamentos, né? Hoje tem casamento que o cônjuge às vezes fala, eu não aguento mais, porque não reconhece. Ué, não reconhece, e daí? Ela tem razão, ou ele tem razão quando fala de você? Na maioria das vezes, quando você fica mal, é porque tem razão. Irmão, te falar uma coisa, quando você fica abalado é porque tem razão. E se tem razão, reconhece e muda logo. Ah, mas é tão difícil mudar. Não, não é difícil, é impossível. Aí você faz o quê? Vai para o Senhor. Vai buscar na fonte, o reino está dentro de você. Aí, em vez de você se conectar com o capeta que está querendo fazer você ficar bravo, chateado, melindrado, biboso, conecta com a fonte. Conecta com o Senhor, conecta com o reino. O que é o reino? O que é o reino? Fala aí. Paz, justiça e alegria no Espírito. Alegria, irmãos. Alegria. Tem crentes que você ora e fala, meu Deus, ele vai vir para cima de mim. Não vou falar com ele não, porque senão ele vai me bater. Rapaz, pensa numa expressão de alegria assim, bem... Irmãos, nada de fora pode nos abalar, nós precisamos conectar com o Senhor, sabe? E eu quero te lembrar, toda vez eu venho aqui e falo isso, parece que não entra aí na cabeça. Deus vai fazer o que para te transformar? Presta atenção, olha, é muito importante isso. Deus não vai mudar você sem você autorizar. Só que Deus, Ele não trabalha com autorização assim, Deus faz o que quiser comigo. Não, Ele trabalha com outro tipo de autorização. Deus faça, me transforma do jeito que o Senhor quer. É assim, Deus, pelo amor de Deus, eu preciso ser transformado, eu quero. Percebe a diferença? Aqui você está autorizando de verdade, aqui você está falando da boca para fora. Eu não estou falando do jeito de falar, vocês estão me entendendo, né? Você precisa desejar, meu irmão. Quero te falar, a sua luta não é contra carne, nem contra sangue. A sua luta não é contra circunstâncias, a sua luta é contra você. Se tem um inimigo que pode te derrotar, é só você mesmo. Ninguém tem o poder de derrubar você, de abalar você, só você mesmo. E Deus, é claro, mas Deus não quer fazer isso. Então, nós precisamos entender, Deus te faz, tem muitas pessoas, deixa eu avançar aqui para não misturar as coisas. Então, primeira coisa, dar valor mais aos sentimentos do que ao propósito. E aí nós fomos ganhos para o Senhor para um propósito. Qual é o propósito? Presta atenção. Qual é o propósito? Qual é o propósito, meu irmão? Sabe, tem muita gente na igreja videira, que é uma igreja de vencedores, que não sabe qual é o propósito ainda.
Deus tem dois propósitos para mim e para você, só dois. Você foi criado para conter Deus. Primeiro propósito, você é como uma luva. Para conter Deus, só Deus pode encher a luva. E depois você foi criado para expressar Deus, para se tornar como Ele. Propósito. Então você olha para trás assim, esse ano que você passou, você está mais parecido com Cristo? Ou está pior? Você precisa se conectar com a fonte, irmão. Sabe, tem muitos casamentos na nossa igreja destruídos, tem muita gente que está vivendo, está com a vida financeira destruída. Sabe qual é o segredo? Qual é a fórmula? Conecta. Conecta, conecta. Vai orar, meu irmão. O Senhor tem tudo para você, toda a provisão está dentro de você, já está aí, não está fora, não está em outro lugar, está dentro de você. Provisão de satisfação, provisão de prosperidade, provisão de saúde, provisão de alegria, provisão de paz. Você vê o versículo que eu estava falando aqui, o primeiro versículo fala que nós temos que destruir as fortalezas, e essas armas que nós temos são espirituais em Deus, para destruir fortalezas e sofismas, para você levar o seu pensamento cativo a Deus. Presta atenção. Depressão, amargura, toda doença emocional que você pode falar o quê? É porque ainda tem áreas da sua vida que ainda não estão ligadas com a obediência da palavra, e por causa disso, a sua mente, ela não é cativa aos pensamentos de Cristo, porque, irmão, se a sua mente for cativa aos pensamentos de Cristo, não vai entrar pensamento nenhum aí na sua cabeça que vai te abalar. Você vai se tornar como Monte Sião, inabalável. Sabe o que é depressão? Depressão é a pressão externa é maior do que a pressão interna. Toda depressão você pode ver, ela tem a pressão daquilo que está falando da depressão, ela é menor do que a pressão externa. O que está faltando é aumentar a pressão aí dentro. E aí quando a gente fala que pressão é poder, sabe o que as pessoas fazem? Às vezes tem uma pressão na sua vida e você, ao invés de usar essa pressão para transformá-la em poder, você vai e abre a tampa, tira a pressão. Acha que viver com Deus é ficar tirando pressão da vida. Não, viver com Deus é pegar a pressão para amolecer o que está lá dentro da panela. A gente consegue comer carne dura na pressão. E aí segunda coisa que te conecta, né, que é quando você busca aquilo que é terreno. Irmãos, nós fomos ganhos, presta atenção, para um propósito. O Senhor te resgatou, não foi para te levar a ficar lá diante dEle, fazendo uma listinha de coisas, de pedido, precisa isso, precisa aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Tem muita gente que confunde a vida cristã com um supermercado espiritual, que você vai pedir carro, que vai pedir casa, vai pedir... Não, Deus vai te dar tudo isso sim, isso faz parte da sua herança. Mas sabe o que precisa fazer para tomar posse de uma herança? Fala aí. Eu preciso trabalhar muito. Eu preciso chorar muito diante de Deus? Sim ou não? Eu preciso pedir muito? Não. Prosperidade nós temos sim, Deus tem para nós, a prosperidade já foi prometida, é nossa, mas não precisa fazer nada, não tem que ter esforço, toda herança é de graça, é pela graça.
Ah, pastor, se é pela graça, então por que eu não tenho? Não tem, é porque você está achando que é por você, porque é pelo seu merecimento. É porque você não se deixa, você está desconectado da fonte e não deixa a fonte te conduzir ao que é necessário, ao que é preciso. Sabe, nós fazemos cursos de casamento, curso de financeiro, e aí as pessoas vêm com uma expectativa que o curso vai ensinar alguma coisa para ela. Eu também tinha essa expectativa. Eu quero dizer para você que até alguns dias atrás eu achava que curso podia te ajudar, mas eu quero, não é que não ajuda, mas sabe para que serve o curso? O curso serve para te mostrar, olha, esse é o alvo. O alvo está aqui e você está aqui. Precisa mudar, alguma coisa precisa acontecer, você precisa se alinhar, mas não é pelas práticas, porque a prática sem realidade, ela não gera resultado. Então o que Deus precisa fazer? Deus precisa mudar o seu coração. Eu faço assim porque tem muita gente que nem pensa, o seu coração. E como é que você muda o seu coração? Pela palavra, fala assim, pela palavra. Irmãos, não tem jeito, você está com problema financeiro, vai investir tempo com Deus, lê sobre finanças, pega a Bíblia, todos os versículos que falam de finanças, ora que nem o pastor falou aqui, pega o Salmo, declara. Irmão, é poderoso, é tão bom declarar a palavra. Eu estava aqui, declarando o Salmo primeiro, eu falo, meu Deus, esse Salmo é tão rico, que toda vez que eu vou para ele, Deus me dá alguma coisa ali. Agora, imagina se você começar a declarar as palavras que têm a ver a respeito de prosperidade. Aí você fala, então tá bom, pastor, então vou fazer isso. Sim, faça isso, mas não se esqueça que só conquista alguma coisa quem é alegre. Se você não é uma pessoa alegre, se você não é uma pessoa que tem alegria, não adianta falar de dinheiro, você primeiro precisa resolver isso, porque o reino de Deus, antes de ser prosperidade, é paz, alegria e justiça. A justiça é a justiça de Cristo, está conquistada, mas irmão, você precisa viver isso na sua vida, paz e alegria, paz e alegria. Se você não tem paz e alegria, não fica desesperado, mas não é desesperado no sentido de falar, meu Deus, eu sou um problema. Não, falei, eu preciso disso, Deus me deu, Deus me fez, por que ainda não manifestou? Eu sou assim, falta o quê? Falta manifestar, mas por que não foi manifesto ainda? Porque existem paradigmas na sua mente, existem sofismas, fortalezas. Sabe o que é fortaleza? Fortaleza é algo que é difícil de ser conquistado, é difícil de ser derrubado. Quero te falar, irmão, só o poder do Espírito Santo para destruir fortalezas. Não é com conhecimento humano, não é com conhecimento humano. Então, a gente estava falando ali, estava falando de oração, aí ele estava falando, nossa, como é leve quando você ora e Deus faz. Pois é, mas Deus sempre faz. Quando você ora alinhado com a vontade de Deus, Deus sempre faz. Não existe oração que não é respondida se você estiver orando alinhado com a vontade de Deus. Ora, irmão, eu quero te falar uma coisa, com todo o meu coração, com todo o amor e carinho, tem muitas pessoas que ainda vivem problemas financeiros, porque elas estão totalmente desalinhadas do propósito. Totalmente desalinhadas do propósito. Aí você fala, Deus vai ficar, mas... Tem pessoas que estão com problemas emocionais porque estão ainda totalmente desalinhadas do propósito. E aí fala, não, então vou liderar. Mas não, percebe? Não é liderar. É liderar porque você é impulsionado pelo Espírito para liderar.
E aí você vai com o coração correto, e quando você lidera com o coração correto, você gera filhos, você gera discípulos com o coração correto também. Agora me fala uma coisa, como que um líder que não ora vai gerar pessoas com o coração correto? Se ele não ora, ele vai falar do quê? Com que autoridade? Com que conhecimento de causa? Nós precisamos nos conectar, irmãos, nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para viver dessa maneira, conectados com o reino que já está dentro de mim, já está dentro de você. Sabe, irmãos, grande problema é que tem gente que investe os dias focados nas coisas externas, porque deseja ter muito, que quer ter dinheiro. É pecado ter dinheiro? Não, não é pecado ter dinheiro. Mas você só pode ter alguma coisa se do céu te for dado. Por que você se esforça tanto? Tem gente que deixa o propósito e ele fala, e tem cristão que ainda tem a capacidade, né? Desculpe a minha indignação, não é porque eu estou bravo não, mas é porque eu fico preocupado de falar assim, mas quem é que vai pagar as minhas contas? Não, é você mesmo, bobo. Vai ter que trabalhar muito para pagar suas contas, porque eu pago as minhas sem trabalhar muito. Mas por quê? Porque eu sou melhor, porque eu sou mais bonitinho, porque Deus gosta mais de mim? Não, é porque eu entendi que tudo vem dEle. Irmãos, eu tenho uma empresa, todo mundo sabe, eu tenho 20 anos a empresa nunca prosperou tanto como tem prosperado. Eu não tenho vendedor na minha empresa, eu não pago salário de vendedor na minha empresa. Quando as coisas lá não estão ruins, eu falo, meu Deus do céu, esqueci de orar de novo para vender. Aí eu oro, é engraçado, eu oro, vende. Fala que não tem vendedor, agora eu tenho, mas eu estou orando, tem um vendedor que eu contratei, ele ainda não, estou orando para que Deus dê venda para ele, porque eu estou com medo dele desistir. Mas eu oro, porque eu oro por tudo eu oro, tudo. Vamos lá. Mas tem gente que às vezes fica conectada com esse cara, quer ganhar dinheiro. Irmão, nada de errado em você ganhar dinheiro, mas se isso te afasta do propósito, isso mostra que você está com a conexão errada. Tem gente que trabalha demais porque quer ganhar dinheiro, Cristo, e tem gente que trabalha demais porque não tem dinheiro. O diabo te pega pelos dois lados. Oh, Deus. Mas a palavra de Deus diz que você vai ter para emprestar e não vai tomar emprestado. A Bíblia diz que o Senhor vai abrir os tesouros do céu. Vai haver suprimento para todas as coisas. Mas por que falta às vezes, meu irmão? Tem alguma coisa de errado com a palavra? Não, não é a palavra que está errada, falta nós nos conectarmos com a fonte, o reino está dentro de você, dentro de mim. Às vezes tem pessoas que, elas, por causa de um jogo de futebol, ela não vem no culto. Olha o nível, não vem para o culto por causa de jogo de futebol. Fala, meu Deus. Aí depois as coisas não vão bem, eles ainda falam que o problema é da igreja. Não tem até som, né? Não é unção, o som. Tem gente que fala que o som está ruim, que ele não vem no culto aqui porque o som aqui é ruim. Irmão, louvor bom não é para crente. Deixa eu te falar uma coisa, se você precisa de louvor bom para louvar o Senhor, sabe por que a gente faz louvor bom aqui? Ou tenta fazer louvor bom? É para atrair quem não é crente. Se você é um que fica reclamando do louvor, deixa eu te falar, irmão, acorda para a vida. Se você é um que reclama do banheiro, queria ver você no deserto, seguindo Jesus.
É? Tinha um anjo da morte ainda lá no exército. Se fizesse, não limpa. Irmão, devia ter um anjo da morte aqui, né? Não? Irmão, pelo amor de Deus, dá descarga quando você vai no banheiro, irmão. Não, o anjo da morte agora parece que está operando do lado errado. Quem morre é o pastor Christian, depois que tem que ir lá. Presta atenção. Você reclama que a cadeira está dura, porque por isso que você chega mais tarde Ai, meu Deus, eu vou voltar para cá que eu estou saindo do foco aqui. Irmão, presta atenção, se concentra no propósito de Deus. Quando você se concentrar no propósito de Deus, Deus vai acrescentar as outras coisas. Você vai tomar posse da herança. Toma posse da herança quem é filho maduro. Muitas vezes você não tomou posse da herança ainda porque você é um menino. E a Bíblia fala que quando nós somos meninos, nós não diferimos, somos diferenciados dos escravos. Somos como escravos. Escravo quem é? Escravo é aquele que trabalha para comer. Escravo é aquele que trabalha para comer. Filho, abre a porta da geladeira e vai pegando. Agora quem trabalha muito é escravo. Agora por que às vezes no meio da igreja nós temos que trabalhar demais? Porque às vezes nós somos como criança. E nada somos diferentes dos escravos. Tudo precisa ter trabalho. Terceira coisa. Nossa, está acabando meu tempo. Ter medo. Medo, irmãos, é raiz de muitos problemas. Ansiedade, pânico, depressão, paralisia. Tem muita gente que não é usado por Deus por causa de medo. Irmão, presta atenção, tem muitos aqui que não prosperam porque tem medo. Eu já conversei com várias pessoas que têm uma ideia brilhante às vezes para abrir um negócio e não vai porque ele tem medo. Mas medo do quê? Se Deus diz que se você for para o vale da sombra da morte, Ele vai estar lá junto com você, não vai deixar você se abalar, se abater. Ah, mas e se eu não tiver dinheiro para comer? Vai ter. E se eu passar dificuldade? É para seu crescimento. Aleluia. Olha, eu dou glória ao Senhor, né? Estou olhando aqui o Manuel, estou lembrando que ele era feirante, não é mais, né, mano? De vez em quando, só nas horas vagas agora. E você sabe que trabalhar na feira, irmão, é complicado, não tem tempo, não tem horário, e ele começou a liderar e estava difícil a vida dele. Ele falou, não dá mais para viver essa vida. Eu não sei nem como foi o processo, nunca conversamos sobre isso, mas eu sei que ele resolveu agora ele dirige perua escolar. Aleluia. Trabalha de segunda a sexta, está feliz da vida. Ela estava de férias, né? Quando é que você tirou férias? Velho, quando que você tirou férias na vida, Manuel? Olha, rapaz. Poderoso, não é não? Olha aí. Tirou férias, irmão. Oh, Senhor Jesus. Por quê? Porque há de medo. Irmãos, presta atenção, muitas vezes você não faz aquilo que Deus te chamou porque tem medo de liderar. Vou liderar, aí tem um povo lá difícil, o povo que não responde. Irmão, poxa vida, quem que faz alguma coisa não é você, é Deus. Aprende que nem o Rodrigo, em nome de Jesus. Já sabia, mas agora caiu no coração dele. É só orar, Deus é que vai transformar. E se não transformar? Se não transformar, é problema de Deus, não é meu. Sabe o que eu estava pedindo oração para os irmãos? Para eu parar de ficar irritado com os irmãos que não respondem. Por quê, irmão? Verdade. Mas sabe por que eu fico irritado? É porque falta ainda cair no meu coração. Na minha mente eu já sei que é Deus que faz, mas ainda não foi para o coração, Deus ainda não fez uma obra. Eu vou começar a partir de agora a pegar versículos que falam disso, vou falar, vou declarar. Eu não quero mais ficar irritado por causa desse negócio, não, de gente que não responde. Não sou eu que mudo a pessoa.
Oh Deus, nem eu mesmo não me mudo. Então você precisa parar de ter medo, medo de não ser aceito, medo de não ser reconhecido, medo de não multiplicar, medo de faltar dinheiro, medo de... Oh Senhor Jesus, e tem gente que ainda perde o sono por causa disso, pastor Alexandre. O medo consome tanto a vida dele, que ele deita a cabeça no travesseiro e a cabeça fica pensando o que vai acontecer, pensando em ansiedade. A Bíblia fala que o amor de Deus lança fora todo medo. Sabe por quê? Porque Deus te ama, Deus não vai deixar você passar necessidade, Deus não vai deixar você passar fome, Deus não vai passar necessidade que você não precisa passar. E eu vou te falar uma coisa, se você precisa passar, você vai passar com dinheiro no bolso, não tem jeito. E o último ponto aqui é vaidade. Sabe, tem muita gente que eu estou falando de reconhecimento, porque uma coisa mistura aqui com a outra. Ele é fiel para cumprir, meu irmão, nós precisamos sair do centro. Sabe, tem pessoas que eles querem aparecer de alguma maneira, e faz coisas na igreja para mostrar que faz, e aí vem, e ainda vem, pastor, você viu o que eu fiz? Glória a Deus, irmãos, não tem problema não de você vir, mas se a motivação estiver certa, se você quer mostrar, só para mostrar que fez, Jesus, por quê? Porque ainda está com eu no centro. Você precisa sair de centro, porque o centro só pode ser Jesus, só Jesus é o centro, Jesus é o centro da minha vida, Jesus é o centro da sua vida. Irmão, você não faz ideia de como é bom viver quando você não é o centro. Tem muita gente que se esforça para aparecer, e eu quero te falar, cada vez você vai ter que se esforçar mais, porque para você manter uma posição que você cria, é muito difícil. Agora, quando Deus te coloca, você não precisa fazer esforço nenhum. Por isso, irmão, olha, vou te falar, eu lembro que, há um tempo atrás, quando eu não era pastor ainda, um amigo falava, você precisa ir lá falar com o pastor Wilson. Eu falava, eu não quero nada que do céu não for dado, porque se eu me tornar pastor por causa de que eu fui lá pedir, depois para me manter como pastor, eu vou ter que trabalhar muito. Eu não quero não, eu não tenho capacidade para isso, não tenho capacidade para nada, meu irmão. Deus é que faz tudo através de mim, e eu quero ser cada vez mais um canal desimpedido. As minhas conexões, cada vez mais, eu quero que elas estejam em Cristo, para que eu não atrapalhe. A gente atrapalha demais Deus, irmão, com sabedoria humana. Irmão, você precisa fazer aquilo, você precisa melhorar aquilo, você precisa melhorar aquilo. Pastor, é bênção, porque os irmãos vêm tudo procurar a gente para reclamar. Não, tem que procurar mesmo. Não estou te desencorajando não, mas nós precisamos avaliar às vezes o nosso coração. Medo, né? Medo te paralisa demais. Nós fomos chamados, irmãos, para ser vencedores. Vencedores são aqueles que destroem as conexões erradas. Alguém que reina em vida é alguém que está com as conexões corretas. Essa conexão certa é aquilo que vai gerar força para você lutar as guerras verdadeiras. Só vai reinar na eternidade quem aprendeu a reinar em vida. Por isso quero te falar, corre para o Senhor, está com o casamento ruim? Corre para o Senhor. Está com a vida financeira ruim? Vai chorar diante de Deus, vai clamar diante de Deus, vai pedir estratégia diante de Deus. Está com dificuldade com seus filhos? Vai clamar diante de Deus, vai falar com Deus. Está com falta de fruto, irmão, não multiplica a célula, para de botar pressão nos irmãos lá da célula. Espera aí, deixa eu falar melhor isso aqui, que senão os irmãos vão entender errado. Presta atenção aqui, você que é líder, discipulador. Líder lidera, tá? Amém, líderes? Líderes lideram. O que é isso, pastor? Líder fala o que precisa falar, líder faz o que precisa fazer.
Líder confronta quem precisa ser confrontado. Líder ajusta o que precisa ser ajustado. Líder não fica fazendo, tampando um olho para nada. Mas tudo é na confiança do Senhor. Tudo é na dependência do Senhor. Então você não vai exortar um irmão porque você está bravo com ele. E se estiver bravo, vai orar para parar de ficar bravo e depois você vem falar com ele. Porque se você estiver bravo, você está andando na justiça própria. Por que você está bravo com alguém que não responde? De repente Deus está fazendo aquilo para tratar algo em você, ou para tratar algo em alguém, então Deus está permitindo algo. E aí os irmãos querem mudar de igreja, querem mudar de célula, querem mudar de lugar, quer abrir a panela. Oh Senhor Jesus, que o Senhor dê olhos para nós, termos a nossa visão ajustada. É até às 11 meu tempo, né? Cadê? Vai vir o louvor aqui ou não? Os irmãos do louvor, pode vir para cá, por favor. Irmãos, quando nós nos conectamos com o Espírito Santo, com Deus, nós nos conectamos com Cristo, a obra é de dentro para fora. Cristo é o reino, Cristo é o Evangelho, Ele é o centro do Evangelho. Ele está dentro de você, Ele está dentro de mim, Ele está dentro de nós. O Edson estava orando por unidade aqui, de manhã. Irmãos, eu acho que talvez eu seja aqui na igreja uma das pessoas que mais amam falar sobre unidade, que mais ama ler sobre unidade, que mais gosta de falar sobre unidade. Mas eu quero te falar, não haverá unidade na igreja se nós não estivermos com essas conexões aqui corretas. Presta atenção. Unidade não depende de ninguém, só depende de você. Nós seremos um quando nós estivermos conectados com aquele que é o um. Quando a gente volta e percebe que dentro de nós está toda a direção, toda a provisão, toda sabedoria, nós automaticamente nos tornamos um. Irmão, unidade é consequência. Unidade não é trabalho. Eu não consigo ser um com você. Mas quando eu vou para o Espírito, quando eu ando conectado com as conexões corretas, automaticamente eu me torno um com você. Consequência. É consequência. Como os frutos também são consequência, como a prosperidade também é consequência, como a alegria é consequência, tudo é consequência. Tudo é consequência de uma vida conectada no lugar certo. Então, nós temos falado, já falamos bastante outro dia sobre oração, o pastor depois falou mais ainda. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, abra os seus ouvidos, ouça aquilo que o Espírito está falando com vocês nesse dia, conosco nesse dia. Deus quer nos levar, eu tenho convicção. Irmão, assim, eu já acho que nossa igreja é uma igreja diferenciada. Vocês às vezes estão só aqui e não percebem, mas nós conhecemos outros lugares, outras igrejas, outras videiras. Eu creio, eu acho que nós somos um povo diferenciado. Mas eu quero te dizer, Deus quer nos levar a um nível muito mais elevado. Mas não é para nós sermos reconhecidos, não é para que o pastor Wilson, quando for falar lá, poxa vida, olha só que bacana a igreja do pastor Alexandre, é isso, é aquilo, não! É porque nós temos um alvo, nós temos um compromisso, nós temos um propósito, que é impactar essa região de Itaquera, que é transformar as vidas. Irmãos, as pessoas virão para Itaquera, porque elas verão a vida dos irmãos aqui, e vão desejar ter algo igual. Não é porque você insiste, não é porque você vai lá e tem uma palavra bonita, não, porque ela vai olhar e vai falar, o que você faz para ser assim? O que vocês têm, que vocês são, parece que diferente. E aí você não vai se ensoberbecer por isso, não, você vai ficar com o encargo de trazer eles e falar, vem e conheça, vem e veja,
Venha e experimente. Eu quero que você experimente daquilo que eu estou experimentando. Você pode ser como eu, você pode viver o que eu vivo, e você vai ser testemunha. Irmãos, a Bíblia não fala para você dar testemunho. Os irmãos gostam de dar testemunho. A Bíblia fala que nós temos que ser testemunhas. A sua vida precisa testemunhar. Não é você que precisa testemunhar, você é a testemunha. Mãe, vamos ficar de pé. Eu já me atrasei aqui. Daqui a pouco o pastor fica bravo comigo. Mas aí ele vai conectar com o Espírito e vai ficar tudo maravilhoso, porque o reino é paz, alegria, sem contendas. Aleluia. Amém, irmãos? Eu queria que você orasse por isso. Sabe, irmão, faz um compromisso. Fala, Senhor, eu quero, Deus, eu desejo me desconectar dessas coisas que são passageiras, que são desse mundo. Mas a Bíblia fala que nós estamos aqui como viajantes, como pessoas que desejam voltar para casa. A minha esposa vai falar disso com mais autoridade, porque o prazo de validade dela chegou o 3º dia da viagem, ela fala, já estou com saudade de casa. Mas nós somos todos como viajantes. Nós temos esse desejo de vir todo dia que você acorda e fala, eu estou com saudade da minha casa. Essa não é nossa casa, essa não é nossa casa, essa não é nossa pátria. Irmãos, a nossa pátria é poderosa. Não, você vai lá para o hotel maravilhoso, comida boa, cama boa, ar-condicionado, mas eu fico sonhando com a minha cama. Oh, não tem cama melhor que a minha, porque é a minha casa. Peça para o Senhor, fala, Senhor, me desconecta dessas coisas desse mundo. Eu não quero estar mais conectado nas minhas emoções, no meu medo. Eu não quero mais estar conectado, Senhor, em coisas que são naturais, que são carnais, mas eu quero estar totalmente conectado com o Senhor. Que a sua vontade seja a minha vontade, que a sua vontade seja na minha vida. Eu quero liderar, mas não é para ter uma posição, não é para ter privilégio, não é para estar mais perto do meu discipulador, mais perto do meu pastor. Não, eu quero ser líder porque eu quero influenciar pessoas que ainda não enxergam como eu enxergo, e levá-los até a experiência que eu tenho, e que eles possam crescer, serem ativados e ativar outros. Oh Deus, eu quero ser usado cada dia mais para tirar as pessoas que estão aí derrotadas, oprimidas, e trazer para o reino da maravilhosa luz de Deus, para viver aquilo que eu vivo. Mas talvez você precise viver ainda algo poderoso para ter esse desejo. Então peça para o Senhor. Peça para o Senhor está aí dentro de você. Você que foi chamado, você foi constituído nação santa, raça eleita, povo de propriedade de Deus, para manifestar as virtudes daquele que te chamou. As virtudes, Deus te chamou para ser parecido com Ele, para fazer aquilo que Ele faz. Deus é um abençoador, você também é um abençoador. Deus, Ele cura as pessoas, você também cura pessoas. A gente fala muito sobre graça, irmão, e eu acho que a gente às vezes não entende direito. Eu quero te falar, pela graça Deus te deu tudo, mas você já recebeu tudo, agora você é o presente. Deus te deu um presente, mas agora você é o presente. É você que precisa se dar agora, é você que precisa ofertar agora. E eu quero te falar, quanto mais você der, mais Deus vai te dar. Quanto mais você tiver um coração bondoso, generoso, ajudar as pessoas, ganhar as pessoas, trazer para Cristo, mais Deus vai te dar.
Mas não faça por causa disso. Oh Deus, faça porque você é igual ao seu pai. Seu pai é assim, você também é. Falei, eu quero ser como meu pai. Eu quero ser igual ao meu pai. Eu tenho orgulho do meu pai. Meu pai é o pai. É ele. Ele é o cara. Amém? Ore para o Senhor. Abra sua boca. Quero ouvir a sua voz agora. Ouça.